Vamos lá, então, gente. Nós estamos aí na segunda apresentação do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, né? O Vitorino falou na semana passada sobre, principalmente, responsabilidade, né, Vitorino? Sobre essa questão do sexo, né? E eu lembro que você citou bem, Emmanuel falou sobre o sexo livre, mas com responsabilidade, né? E lembrando também que o Emmanuel escreveu esse livro há 53 anos atrás, logicamente com a mensagem preocupante da liberalidade do sexo, dos anos 70, né? E ele vem, então, contribuir com o seu livro para alertar a sociedade, né, as pessoas, sobre a importância real, a real finalidade do sexo na vida das pessoas, né? Então, essa apresentação segunda desse livro, nós vamos tratar sobre namoro, amor livre, vinculações, desvinculações e desajustes. Com relação ao namoro, Emmanuel já fala, logo de cara, na questão do encontro, né? Ou seja, o namoro não é, na maior parte das vezes, não é... Tem alguém com o microfone aberto, acho que é você, Vitorino. Na maior parte das vezes, o namoro não é um encontro casual, né? É sempre munido de organização espiritual. Então, Emmanuel reforça essa questão aqui, em relação ao namoro, dessa, vamos dizer assim, dessa precedência dos encontros que a gente tem. Então, não é o acaso ou o destino, né? Tem muita coisa organizada pela espiritualidade, e a gente sabe que, como espíritas e estudantes espíritas, que quando a gente estava desencarnado, nós pedimos para voltar, né, segundo os estudos que a gente tem de lives passadas, não só Emmanuel, que a gente pediu para estar aqui encarnados, para refazer alguma coisa, algumas provas que nós temos que passar, e expiar algumas coisas que nós devemos corrigir, né, em reencarnações passadas. E ele fala nesse item namoro também, da questão da simpatia e afinidade. O que são essas duas coisas? Na verdade, os espíritos simpáticos e afins constituem-se da família espiritual. E, logicamente, a família espiritual não é igual à família consanguínea, né? Geralmente, a família se forma em laços de sangue, mas com a missão de cada um de estarem juntos para poder fazer essa passagem. Então, ele já lembra logo de cara na questão do namoro que o encontro, na verdade, é um suave encantamento. Isso aqui são palavras dele, suave encantamento. Mas que, no fundo desses suaves encantamentos, tem uma certa organização espiritual. O espírito se aproxima, então, por afinidades e simpatias entre si. A família espiritual, que não é de sangue, tem por base essas duas condições se formam independentes das ligações sanguíneas. Então, famílias espirituais são afins, espíritos afins e simpáticos uns com os outros, né? Outra questão que Emmanuel coloca no tema do namoro é que inteligências que traçaram entre si realizações afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já participaram experiências no campo sexual em instâncias passadas, eles voltam em outras encarnações para harmonizar e complementar e compartilhar as emoções semelhantes a esses encontros. Então, não é acaso que o namoro acontece, que os laços vão se formando mais fortemente com o encantamento, né? Eu diria que até existe a questão da paixão, né? Você fica apaixonado pelo outro, a outra fica apaixonada pelo outro, né? E assim começa todo um princípio de união e de missão juntos, né? Parceiros e parceiras. Estudiosos do mundo, querendo a questão apenas do laço físico, dirão, talvez tão somente que a libido entrou em atividade.
Então, não é uma união, uma ligação especificamente física. Tem, sim, uma ligação espiritual. Se vocês forem analisar, nós que já somos mais idosos, vamos dizer assim, não sei a Marina quantos anos tem, mas o Vitorino, a Ana, com certeza já passou por isso. Assim, se a gente fizer uma retroação, como que nós conhecemos os nossos parceiros, né? Nossas parceiras? Alguma coisa até foi anunciado que haveria o encontro, para vocês terem uma ideia. No caso meu e da Val, tem um médium que está numa casa espírita, ele anunciou, falou, você vai conhecer um rapaz, não vai demorar muito. Quer dizer, o que ele estava passando, então, de informação para nós? Que já existia, vamos dizer assim, uma certa organização espiritual para o destino dessas duas pessoas. Então, isso aconteceu com a Ana Paula, com o Vitorino, com quase que a totalidade das pessoas que se encontram no namoro, né? Lembrando que o Emmanuel também lembra nessa questão do namoro, o impulso do sexo, né? Ou seja, essa união puramente espiritual, ela traz consigo uma atração sexual também, natural ao mecanismo, vamos dizer assim, dos animais em geral, mais particularmente do ser humano, que vem, que é a criação de Deus para o mecanismo da reprodução. Então, Emmanuel lembra aqui também que a vida no planeta, a perpetuação da vida no planeta, depende, sim, da prática do sexo em gerar outros seres, né? Então, é um mecanismo que Deus criou puramente para a procriação da espécie humana. É lógico que o ser humano, como dotado de inteligência, ele tem algumas diferenças do animal mais grotesco, né? Namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Então, nesses momentos de organização espiritual, existe um compromisso de cada ser, né, com relação às encarnações, e começa pelo namoro, em termos de responsabilidade, como bem lembrou o Vitorino na primeira apresentação, né? Se é verdade que recolherão trabalho de sacrifício, obterão também valiosa colheita na experiência de ensinamentos para o futuro. Então, na vida juntos, vai existir, com certeza, a colheita, né, desse encontro, desse relacionamento juntos, da continuidade do namoro se transformando em algo mais sério. Então, é a consequência da colheita que Emmanuel lembra aqui, das experiências e ensinamentos que vão servir para o futuro. Então, tudo começa nessa equação que Emmanuel diz aqui, em relação ao namoro. Um outro tema também que ele fala no seu livro, o amor livre, né? E ele coloca, o Vitorino também citou alguma coisa na primeira apresentação, da poligamia e monogamia. Então ele coloca aqui que a lei da poligamia é uma lei humana que já foi obsoleta, né? Uma coisa que já não é mais a prática da humanidade, pelo menos na grande maioria dos países. Tem algum que ainda tem algumas práticas desse tipo, mas que o progresso social, segundo o Emmanuel, já superou essa questão de uma pessoa ter várias esposas, né? Isso aí não tem sentido, né? E o casamento, segundo a vista de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. A poligamia não é afeição real, apenas uma sensualidade, uma ocasionalidade. Emmanuel, como também faz, né, a cada capítulo, ele traz, no caso do amor livre, ele traz algumas questões do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? Então ele fala especificamente aqui na questão inicial do amor livre, lembrando que o Emmanuel não é contra o amor livre, ele acha que tem que ter responsabilidade, né, Vitorino? Então ele traz sempre nos seus temas algumas questões do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Então ele pegou a questão 701, que eu vou ler bem brevemente, não vou ler tudo,
mas ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui no meu livrinho. Ela diz assim, qual é mais de acordo com a lei da natureza? A poligamia ou monogamia? A poligamia é o uso humano, cuja abolição demonstra evidente progresso social. Então, é a confirmação de que isso daqui não existe mais diante do que nós já evoluímos socialmente, né? Bom, uma outra questão também que ele coloca, nessa questão do amor livre, é mais desejável relações sexuais, no entanto, envolve responsabilidade, como o Vitorino bem falou na primeira apresentação. Homem ou mulher adquirindo parceiro ou parceiro para a conjunção afetiva, não considerar sem dano a si mesmo, então somente pensar em si. Então, o que ele está dizendo aqui, que o amor livre, primeiro, tem que ter responsabilidade, mas cada um tem que ceder um pouco, tem que se adequar à união, né? Sem a qual não há como você ser exclusivo nas suas preferências, né? Sem considerar as condições, as condições do parceiro ou da parceira, né? Outra coisa que ele coloca no amor livre, o Emmanuel, né? Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsável seria tratar consciências da qual se fossem coisas. Ou seja, é, o sexo irresponsável não é uma consciência efetiva daquilo que está se fazendo. É apenas um objeto, é uma coisa que não se tem valor, né? Nesses atos inconsequentes, vamos dizer assim, de relações sexuais. E a gente vê muita coisa por aí. Você vê, ele escreveu esse livro em 53 anos atrás. E a gente vê hoje nas televisões ainda acontecendo coisas desse tipo, né? A Val, minha esposa, ela assiste programa assim não é de fofoca, seria assim de reunião de mulheres, né? Onde elas verbalizam coisas do seu íntimo com o marido, né? Que numa televisão, milhões de pessoas assistindo, para que isso, né? Quer dizer, o sexo, nessas condições que eu estou falando, que existem, expostas, né? São tratados como coisas e não conscientemente ou responsavelmente como deve ser encarado, né, essa questão do sexo nas relações humanas. E Emmanuel falava isso há 53 anos atrás, e ainda está acontecendo e vai acontecer muito ainda, dada a banalidade, né, com que se trata o sexo na sociedade, né? Aí tem uma outra questão do sexo, do amor livre, que ele fala que os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração e não se danificarão os sentimentos alheios nem resultados correspondentes à própria vida. Então, os laços que existem em termos do amor, no andamento da encarnação, elas vão prevalecendo, vão assumindo compromissos mais firmes, né? E que isso vão se perpetuando ao longo do futuro. Outra coisa que ele fala também, e urge considerar que a vontade de Deus, na essência, é o dever em sua mais alta expressão traçado para cada um de nós. Então, a missão de cada um, a missão, eu diria assim, não é um grande acontecimento, uma coisa elevada. Todos nós temos uma missão, cada um, para cumprir a nossa passagem. Essas pequenas missões que Deus é que tem a vontade de acontecer e é um traçado para cada um de nós no chamado hoje. E se o hoje é cheio de complicações e problemas, reportado do ontem, depende de nós a harmonia e o desequilíbrio do amanhã. Então, depende do que nós vamos fazer nessa passagem, o progresso espiritual, o progresso do crescimento espiritual que devemos ter em função das missões que a gente assumiu e que temos que continuar no nosso dia a dia. Ele chama de hoje, né? Tem que ser tratada no dia a dia para que a coisa continue e o compromisso se firme cada vez mais.
Um outro tema também que Emmanuel coloca, das vinculações, são os vínculos, né? Cada pequeno é um campo de tendências inatas, hein? Ou seja, ele trata aqui nessa questão, ah, as pessoas, assim, quando pequenos, ah, crianças, né, que começam a vida. Então, ele fala muito do começo da nossa vida enquanto pequenos, né? Então, cada pequenino é um campo de tendências inatas. Inatas por quê? A gente sabe, como espíritas, que a gente vem de vidas passadas, a gente vem reencarnando, desencarnando, como um processo de crescimento espiritual. E o que a gente traz dessas experiências? São inatas, né, de cada um de nós, em função do que nós vivemos nas vidas passadas. É lógico que Emmanuel, ele não fala aqui de como eu estou falando. Ele fala do item 8 do capítulo 14, que eu vou pegar para vocês aqui. O 14 é honra teu pai e tua mãe. No item 8, ele fala o seguinte, eu não vou ler tudo, mas eu vou só falar da essência, né? Ele fala justamente do parentesco corporal e espiritual. Ou seja, as vinculações, como eu falei no começo, tem a ver muito com as famílias espirituais. O fato de estar corporalmente ligado a uma família tem a ver com os resgates que a gente precisa trabalhar, né, nessa encarnação, como forma de, vamos dizer assim, trazer as coisas que nós tivemos nas outras encarnações para poder resolver nesta. Então, os vínculos carnais têm a ver com essa soma de, vamos dizer assim, de interesses de cada espírito para poder evoluir mais ainda, em conjunto com a família. Ele coloca também que é indubitável que surpreenderemos na criança todo equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico. Então, aqui mostra também que a criança ela vai crescendo, os impulsos sexuais, tem a ver muito com o seu passado, com as suas vidas passadas e com a sua carga, vamos dizer assim, espiritual, né? E com esses impulsos, eis que eles despontam do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. Então, aqui mostra que a ligação corporal é diferente da espiritual, da família espiritual, mas que também tem aqueles companheiros que se unem com menor ou maior ligação para poder fazer tudo isso acontecer dentro das encarnações de cada um. O jogo afetivo, porém, via de regra, se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, reconhecedores, para logo e se os laços das existências passadas estão mais fortemente estabelecidos com o genitor ou a genitora. Então, veja, na família, que nós vamos falar de família, ele fala de família, nós vamos falar de família mais para frente, mas já adiantando que a família é constituída para uma finalidade específica. Ou seja, é o mesmo que dizer, essas ligações não são ao acaso, né? Sempre tem um propósito de estarmos juntos e fazer essa passagem juntos, né? Então, isso fica muito claro na questão das vinculações. É lógico que a gente tem que separar a parte espiritual do grupo sanguíneo, mas que cada um traz sua carga espiritual, suas experiências, e precisam ser tratadas nas encarnações em conjunto, né? Ele termina esse item das vinculações dizendo assim, que as vinculações assim sucedem porque herdamos espiritualmente de nós mesmos pelas raízes do renascimento físico. Então, o espiritual vem e o renascimento físico ele vem enraizando, né, essa reencarnação, reencontrando matematicamente. Olha só como a afirmação dele é muito forte, que é uma coisa, não é ao acaso, é matematicamente, na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental,
com os quais tenhamos contas a acertar. Ou seja, qual é o propósito da reencarnação, segundo nossos estudos do Evangelho? É que nós reencarnamos, muitas vezes não com a família espiritual, mas uma família consanguínea, porque nós temos sim contas para acertar, segundo Emmanuel aqui diz, na questão das vinculações. Então, nós nos vinculamos com a família para acertar contas, ou com integrantes da família, ou contas que eu devo passar para, na minha encarnação, resolver em relação a contas passadas, né? Um exemplo que ele dá aqui, em termos de... Assim, ele fala assim, quer ver? Ó, em qualquer distrito progresso, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e previdências que sintetizaremos tão somente numa única palavra. Olha o que ele traz aqui na questão da vinculação. Educação. Ponto. Ele só trouxe essa palavra. Educação. Aí eu acrescentei o seguinte: tanto o verbal como o exemplo da união fraterna entre os pais e também com os filhos. Então, a educação não é aquela educação que a gente vai para a escola, tal. É o exemplo dos pais, o comportamento, né? Vamos dizer assim, são os princípios e valores que os pais passam para os filhos. Ele acaba por educar os seus filhos, né? Então, as vinculações também têm a educação como o pilar, né? Para que essa, vamos dizer assim, vinculação entre os espíritos aconteçam dentro da encarnação. Eu estou puxando algumas coisas do Espiritismo, porque não dá para falar dessas coisas que Emmanuel traz sem a gente trazer coisas que a gente está ouvindo, que a gente está estudando nas reuniões espíritas, né? Ou no centro espírita, ou lendo a respeito, né? Como a gente faz no Evangelho. Então, aqui ele trata das vinculações. Não é por acaso, como eu venho falando, tem contas a acertar, não é família espiritual, não somente isso, tem que estar junto para acertar contas entre si, tem uma série de ajustes aí. E nada é por acaso, como eu falei no começo, né? Outro item são as desvinculações. Então, vinculações é isso, desvinculações é o contrário, né? Então, algumas pessoas, ele faz uma pergunta no começo dessa questão. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como o fazê-los anteriormente à existência atual? Ela não desfaz, segundo o Emmanuel, ela não destrói. Apenas ela alonga essa passagem, não somente num período curto, e nunca a destrói. Então, as desvinculações são feitas, mas não são destruídas efetivamente. Elas são alongadas, né? Vão se desvinculando aos poucos. Ele chama aqui a questão 205, que fala assim: contudo, a reencarnação diminui a importância que várias pessoas dão à sua filiação. Pode ter sido por pai um espírito pertencente a outra raça, ou que viveu em condições muito diversas. A espiritualidade responde: é verdade, contudo, essa importância é baseada no orgulho. O que, em geral, se honra no antepassado são os títulos, a classe, a fortuna. Muitos sentir-se-iam envergonhados de ter tido por avô um honrado sapateiro, mas se vangloriariam de descender de um granfino devasso. Então, ele mostra aqui que, vamos dizer assim, a herança moral é muito mais importante do que as questões materiais. E por que ele coloca isso nas desvinculações, né? As desvinculações entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e os erros do amor, assumem habitualmente o aspecto doloroso de cirurgia psíquica. Por semelhante razão,
a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas na preparação gradual do acontecimento. Então, vejam, que essa ruptura, vamos dizer assim, não é uma coisa que precisa ser dolorosa, uma cirurgia psíquica. Isso pode ser trabalhado com calma. Vamos entender isso como uma separação entre o casal, por exemplo, né? Que é uma desvinculação, né? Isso não precisa ser com brigas, com agressões, com mortes. Isso pode ser feito de uma forma natural, alongado, com calma, né? É isso que Emmanuel aconselha aqui, né? Essa desvinculação, via de regra, se verifica numa constante digna de nota, a posição de pais e filhos, incluindo-se nela os pais e os filhos adotivos. De vez que, no enternecimento do lar, todos os jogos da ternura são colocados na mesa do cotidiano, revestidos de encantamento construtivo. Os pequeninos, porém, recém-vindos da amnésia natural, que a reencarnação lhes impõe, são os pequenos, as crianças, né? Eles são reencarnados recentemente. A amnésia natural é o esquecimento, né? Do que nós passamos nas vidas passadas. Não consegue esconder as próprias disposições no campo das preferências. Se manifestam coisas, mesmo em criança, que certamente são de vidas passadas, né? Geralmente, com muitas exceções, aliás, filhas que voltam para os pais e os filhos que para as mães, patenteando a natureza das ligações havidas em existências passadas e prenunciando a obra de desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Aqui é o seguinte, é quando os filhos conhecem seus pares e começam, então, a se desvincular-se da família. Logicamente, ele vai constituir uma nova família, então a desvinculação também acontece nessa preparação de um futuro próximo acontecer, os desligamentos acontecerem, né? Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento. Então, o lar que ele coloca aqui é uma coisa transitória. Você se casa, conhece uma pessoa, casa com ela, tem filhos, e a gente sabe que um dia os filhos vão estar grandes, vão conhecer outros pares e vão sair de casa. É como o ninho de passarinho, que eu costumo comparar, né? Você tem o casal de passarinhos, faz o ninho, bota os ovinhos nascem, os filhotinhos vão crescendo a tal ponto que não cabe mais no ninho, começa a cair do ninho, né? É um efeito natural da natureza fazer isso acontecer. Cada um vai ter um novo destino, cada um vai para um lugar, e assim também acontece com os seres humanos. Então, na Terra, as relações entre pais e filhos, consequentemente as relações de ordem familiar, constituem o clima ideal para a libertação. Vocês vejam que Emmanuel fala da base da família, pais e filhos, vamos chamar isso de família, né? É o clima ideal para a libertação de qualquer pessoa que queiram fazer, em nome do amor, né? As teias da parentela. É muito legal isso que Emmanuel coloca, porque a gente vê filhos e filhas, por exemplo, 40 anos morando com os pais, né? Por exemplo, não consegue se desvincular, por exemplo, né? Então, alguma coisa saiu errado aí no ninho, né? O ninho permaneceu. O ninho permaneceu, né? Então, a gente vê isso muito comum, né? Os filhos não saírem de casa. Bom, com a supervisão dos pais ou de famílias, nem sempre satisfeitos ou tranquilos com as escolhas que são obrigados a assistir ou aprovar pela força das circunstâncias. Os pais que sofrem entregas das jovens que o lar lhes confiou aos companheiros, o desligamento, né? Então, Emmanuel fala desse processo que as requisitos para mísseis do casamento quase sempre estão renunciando à companhia das antigas afeições. Eu não diria que é totalmente desligamento, né? Porque mesmo que o filho saia em casamento com outra pessoa e constitui novas famílias, continua tendo contato com os pais, mas não é mais aquela situação de
morar junto com os pais, né? Então, ao passo que as mães experimentam o análogo fenômeno da dileração psíquica, a mãe sofre mais, porque a ausência dos filhos, da filha, né, faz falta no ninho, né? É a síndrome do ninho vazio, né, como se fala. Então, isso as mães não gostam muito dessa separação. É... Então, é isso, as desvinculações. E o último tema aqui, da apresentação de hoje, que fala dos desajustes, né? Emmanuel também traz a questão do item 16 do capítulo 10. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui, capítulo 10. Ele fala assim, sede indulgentes. O que é ser indulgente? Só para a gente fixar bem essa questão de indulgente, porque o desajuste também pode haver em relação a isso. Indulgente é aquele cara que é tolerante, que perdoa, né? Então, ser indulgente para com os outros é perdoar o outro, né? Então, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, não ser indulgente, segundo o que ele traz aqui do Evangelho, ele até colocou aspas, né? Nesse tema de desajustes, que não ser indulgentes desanima, afasta e irrita. Né? Bom, ele continua aqui, em relação ao desajustes, né? Ocorre, porém, que o matrimônio é uma quebra de amarras através do qual o navio da existência larga o cais dos laços afetivos em que, por muito tempo, jazia ancorado. Ou seja, o matrimônio, então, ele está confirmando aqui que os desajustes acontecem muitas vezes porque as pessoas se afastam do lar, da família, né? Iniciadores, parceiro e parceira, se revelarão. Então, começa, a partir do desligamento da família, as pessoas que se unem a outras, eles se revelam, cada qual em função do seu espírito, da sua história. Uma à frente do outro, das quais são e como se encontram na realidade, evidenciando em toda a extensão os defeitos e as virtudes que porventura carregam. Então, acontecem defeitos que se manifestam e também virtudes que eles trazem e alimentam, né? Então, essas duas coisas acontecem. Então, os desajustes e inadequações costumam repontar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar nas águas da experiência. Bom, o homem e mulher, usando a chave da semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em base de compreensão e serenidade, amor e paz. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel é aquele homem ou mulher, né, em que o parceiro, em existências anteriores, conduziu à perturbação, à doença ou à deslealdade. Então, aqui ele traz de novo que as desvinculações ou vinculações, existem situações que você tem que acertar ou virtudes que você pode somar, né, com as outras pessoas, mas que as perturbações que as pessoas sofrem em função de estar desorientado, enfermo ou infiel, são coisas que vieram de outras existências, né? Nessas condições de subsistência e necessidades e provas da mesma espécie. Então, é preciso passar por isso para resgatar tudo o que se passou nas encarnações passadas, né? E ele termina assim, a questão da desvinculação, que tão somente na base da indulgência e do perdão recíprocos, mais facilmente estruturáveis no conhecimento da encarnação, com as imbricações que se lhe mostram consequentes na equipe da família, conseguirão o companheiro e a companheira, conseguirão o companheiro e a companheira do lar, o triunfo esperado. Ou seja,
Através da indulgência e do perdão recíprocos das duas pessoas, né, de ambas as pessoas que se uniram, é que eles vão conseguir um triunfo esperado nos compromissos que abraçam, descerrando a si mesmos a porta da paz e da luz da libertação. Então, vamos dizer assim, a indulgência e o perdão, do perdão, é só através disso, reciprocamente, é que as pessoas vão conseguir, então, cumprir a sua passagem de forma a resgatar as suas coisas, né? As coisas que você deve, né? Das encarnações passadas. Então, o que eu concluo aqui dessa apresentação 2 é que, mais uma vez, a espiritualidade está sempre presente na reencarnação de cada um, que existe sim um planejamento que não é o acaso ou o destino, que o namoro acontece, isso eu não acredito e não vi aqui o Emmanuel contestando isso, mas que as famílias são diferentes, a família espiritual e a carnal são diferentes, são duas coisas diferentes, e que, através da passagem de reencarnação de todos nós, é que nós vamos poder fazer a limpeza, né? Vamos chamar de limpeza espiritual, as coisas que nós tínhamos que acertar, né? Ainda como encarnados, a gente volta na família, não necessariamente na família espiritual, mas que vai ser necessário vir naquela família para poder cumprir a nossa trajetória e andar mais alguns degraus para a nossa evolução espiritual. Então, aqui, Emmanuel, mais uma vez, 53 anos atrás, ele vem colaborar conosco, afirmando, né, reafirmando que espiritualmente nós estamos todos ligados, tudo é desígnio de Deus, né, que a gente tem que fazer essa passagem sem reclamar, cumprir os nossos desígnios, e principalmente na questão de relacionamento, a gente ser mais indulgente, compreender mais, né, para poder fazermos esse progresso espiritual juntos, né? E quem sabe, por afinidade e simpatia, a gente passa a pertencer, todos nós, com esses mesmos encarnados em família, da família espiritual. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que o Vitorino, quando desencarnar, vai pertencer à família espiritual da Bernadette, por exemplo. Eu não tenho dúvida disso, porque o amor foi muito forte. Isso vai continuar na vida espiritual. E depois vocês vão voltar, como o Emmanuel está dizendo aqui, talvez em famílias diferentes, porque vocês precisam resgatar, talvez, situações diferentes. É assim que Deus está nos ajudando a fazer, né, o nosso progresso espiritual. Tá bom, gente? Então, aí está a apresentação 2. A semana que vem o Vitorino vai fazer a apresentação 3, mais alguns temas, né? E a gente vai aí caminhando no livro Vida e Sexo de Emmanuel. Muito bom, gente. Muito obrigado.